Então, a paz do Senhor para todos. É uma alegria muito grande estarmos juntos. Esta manhã, nós temos a felicidade de, esta manhã, darmos uma aula introdutória sobre a nova revista, tá? Ainda não é a primeira aula. A primeira aula, trimestre, quadrimestre, começa a semana que vem, na própria Santa Ceia, mas a gente já tem a felicidade de estar com a nova revista. Pastor Eber deve estar chegando e ele deve estar trazendo para os irmãos a nova revista, tá bom? Não se preocupem, não. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amados, vamos ficar em pé e vamos fazer uma oração, né? Louvado seja o nome do Senhor, é com alegria que nós começamos esta manhã toda a nossa escola bíblica dominical. Senhor meu Deus, muito obrigado pela alegria que nós temos de estar na tua casa. Muito obrigado pela felicidade que temos, Senhor, de nesta manhã compartilhar a tua palavra. Tu és o nosso Deus, tu és o nosso Senhor, tu és o nosso Salvador. Nós te louvamos, Senhor, por tudo, absolutamente tudo, que tu estás realizando em nosso meio. Te louvamos pela alegria de poder começar uma nova revista, pela alegria de poder trabalhar, Senhor, com exatamente tudo aquilo que temos que trabalhar e que nos é tão caro, tão importante, tão bom e tão maravilhoso. Senhor, abençoa todos nós. É o que te pedimos e desde já gratos te louvamos por todas as coisas, Senhor. Amém e amém. Podeis sentar, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos na casa do Senhor. Pastor Eber já está conosco. E, por gentileza, é uma alegria enorme poder, essa manhã, compartilhar a nova revista. Nós vamos começar já o estudo 1 hoje. Não, porque muitos irmãos das outras igrejas nossas ainda não receberam a revista. A revista vai estar chegando em algumas igrejas essa semana. Então, a lição de hoje, mesmo você já estando aí com a querida revista, a lição de hoje é uma lição introdutória à lição 1. A gente vai ter uma lição muito especial. A gente vai terminar a lição lendo a introdução da lição 1. Entendeu? Então, é uma lição introdutória à lição número 1. Você que está com a palavra do Senhor, abra por gentileza em Mateus capítulo 28. Pastor Eber também já disponibilizou em todos os grupos da igreja a revista online, na forma online, tá bom? Temos irmãos que preferem a forma online, e aí Pastor Eber já disponibilizou a revista de forma online, tá? E louvamos o Senhor por essa manhã tão bonita, tão maravilhosa. Em Mateus capítulo 28, lá no versículo de número 16, diz assim: E os 11 discípulos partiram para a Galileia, para um monte que Jesus lhes tinha designado. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Versículo 18. E chegando Jesus, falou-lhes dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai a todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém.
Irmãos, a ordem de Jesus, ela foi uma ordem direta, bastante objetiva. E indo agora comigo para Marcos, capítulo de número 16, é interessante que Marcos descreve um segundo após esse momento de Mateus e Jesus subindo aos céus, né? Marcos, complementando Mateus, no capítulo de número 16, lá no versículo 19 e 20, diz assim, Marcos 16, 19 e 20. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, ou seja, depois que viram Jesus subir, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. E aí termina com amém. Olha que interessante, né? Um texto como esse, tão simples, tão direto, tão objetivo, ele nos faz pensar que as coisas foram simples assim. Jesus morre, Jesus ressuscita, aí Jesus conversa com eles conseguem ver Jesus subindo aos céus, e depois que Jesus sobe aos céus, eles conseguem imediatamente já cumprir a ordem de Cristo, e já sai evangelizando. Já sai evangelizando. É interessante que, se você olhar agora para a nossa querida revista, você verá uma capa com um design bem sugestivo. Pescadores. Pescadores. Jesus, no início do seu ministério, ele convida estes homens e ele diz, me acompanhem, venham após mim, porque eu vou fazer vocês pescadores o quê? De homens. E aí no ministério de 3 anos, pode já, meu filho, o slide, eu só esqueci de trazer o que passa o slide, meu amor. E aí, num ministério de 3 anos, ele prepara esses homens para esse momento fundamental, que é o momento de quê? De transmissão do Evangelho. Irmãos, será que foi tão simples assim? Jesus pega, aparece, e aí conversa rapidinho, sobe aos céus, e eles já saem evangelizando? Vamos lá. A lição de hoje, ela se dedica a podermos abrir a revista, entender o que aconteceu na vida destes homens, e entender como é que eles simplesmente abandonam tudo e se transformam no maior potencial evangelístico já existente na face da terra. Então, para podermos abrir a revista, eu preciso que você acompanhe esse conjunto de slides que nós preparamos, e eu necessito que você, à medida que for acompanhando, e entendendo, e discernindo, você compreenda que o que está aqui descrito em Mateus, capítulo 28, no seu final, Marcos, capítulo 16, no seu final, não foi tão rápido assim. Não foi tão rápido assim. E, compreendendo todos esses fatos, a gente então vai poder abrir a revista e começar os estudos deste próximo quadrimestre. Em primeiro lugar, eu sei perfeitamente que todos nós estudamos
mas você sabe perfeitamente que a época em que Cristo existiu e tudo aconteceu, o mundo, ele ainda não tinha essa dimensão que nós temos hoje de entendimento. Na verdade, o mundo estava concentrado ali, parte da Europa, parte grande da Ásia e parte da África. Quando você pensa na época de Cristo, as Américas ainda não eram conhecidas, Oceania muito longe, Antártica, então, menos ainda. E o mundo desenvolvido, ele estava centralizado aqui, irmãos, nessa faixa de terra. O mundo desenvolvido era isso. Não é que não existissem pessoas morando ali na África, ali embaixo na Ásia, bem ao norte na Europa. Mas estes que moravam longe desse quadrado, que é o Império Romano, era um povo chamado bárbaro. E o Império Romano, ele dominava esta faixa de terra, e aqui estava concentrada exatamente o que havia de melhor e maior e mais grandioso em matéria de civilização. Esse quadrado representa exatamente a extensão do Império Romano. Nós vamos pegar agora esse quadrado e aumentar para que você veja como era o mundo na época do Império Romano. E aquela partezinha ali da seta era onde Jesus estava, a Judéia. Ampliando, irmãos, o quadrado, você tem exatamente aqui nesse destaque em vermelho, o que nós chamamos de o maior império de todos os tempos, o denominado Império Romano. Ele é, na visão de Daniel, aquela perna de bronze. Ele vem depois do Império Babilônico, que foi usurpado e suplantado pelo Império Medo-Persa, que depois foi suplantado pelo Império Grego, e aí vem o Império Romano. Irmãos, fora dessa parte de vermelho, existia vida também. Fora dessa parte de vermelho, tinha gente morando, mas o mundo estava centralizado aqui, em matéria de conhecimento, em matéria de dinheiro, em matéria de poder. Tanto é que aqui, ó, em Roma, você tem a capital do império inteiro. Como é que os romanos conseguiram dominar por tantos anos esse império? Muita administração, e é óbvio, tudo com base no que vamos estudar na próxima aula, Pax Romana, ou seja, pancadaria, pancadaria. Força bruta e força militar. E aqui está, irmãos, olha aqui, ó. Aqui está a Judeia. Aqui está Jerusalém. Aqui está Galileia. Ali, ó, está Nazaré, Cafarnaum, naquele pequeno território. Você está vendo o quanto é distante? Você está vendo? A grande pergunta que se faz é a seguinte: pastor, o que a Judéia representava para Roma? Irmãos, Roma, por ser muito bem administrada, ela era um império que, em primeiro lugar, se dividia em grandes províncias, e cada grande província se subdividia em pequenas províncias. Então, pense no estado de São Paulo, grande, né? Pense no estado de Minas, enorme. Goiás, o Goiás era tão grande que dividiram o Goiás e criaram Goiás e Tocantins. Veja, o Goiás é um estado. E dentro do Goiás há vários municípios. Lusiânia, Caldas Novas, e aí vai.
No Império Romano, você tinha o que a gente poderia chamar hoje de, entre aspas, estados. Entre aspas. E tinha subdivisões que nós poderíamos chamar hoje de município. Só que eles chamavam de províncias. Então era chamado de província, tanto a província maior, como era chamado de província aquelas menores províncias que ali estão. Olhe o mapa, por gentileza. Está vendo ali, ó? Não sei se é possível ampliar, meu filho. Vamos lá para a Espanha. E vamos andando devagar da Espanha até Jerusalém. Você está vendo a Espanha? Está vendo que a Espanha inclui Espanha, Portugal. Na época não era chamada de Portugal. Inclusive, o sonho de Paulo era chegar até a Espanha e pregar o Evangelho. Está vendo? É uma grande, grande província. Aí em cima está a Gália. E mais acima ainda a Britânia. O que no futuro seria chamada Inglaterra e a Gália seria chamada França. Vamos lá. Aí vem os Alpes, né? Que é toda aquela região ali, incluindo Suíça, hoje que é a Suíça, a parte da França, a parte da Alemanha. E ali está Roma, a grande capital. Depois você tem ali a Macedônia, que seria o que hoje a gente chama de Grécia, né? Macedônia do Norte, etc. E você tem essa grande área chamada Ásia Menor. Então, quando Paulo vai falando sobre as cartas, se lembra o sonho que ele teve? Passa para Macedônia. Ele queria ir para Bitínia, aí apareceu, passa para Macedônia, é aquela área. Olha, irmãos da Ásia Menor, está conversando com toda aquela região geográfica, que é uma grande região. Agora, dá uma olhadinha ali, na Síria. Olha que interessante. Você tem a Síria uma grande área de domínio. Por quê? Porque os grandes dominadores, você não ia pegar simplesmente e ter grandes homens romanos em todas as áreas. Está vendo que Jerusalém está ali do lado? Jerusalém, em primeiro lugar, fazia parte da grande província da Síria. É por isso que quando a gente lê Lucas, não entende porque Lucas estava falando do governador da Síria. Mas Lucas não ia falar no início do seu evangelho do governador de Jerusalém. Por quê? Porque quem estava na Síria, em Damasco e Antioquia, era o grande governador que governava tudo ali embaixo. Então, Jerusalém fazia parte da província maior da Síria. E dentro da província maior da Síria, aí sim, se subdividia em Síria e Judéia. E ali você tem a Arábia, e o Império Romano também dominava todo o Egito. A província do Egito, ó, está vendo ali, ó, a província do Egito? Vamos lá, meu filho? Ok? Indo exatamente até o norte, até Cartago. Volte lá perto da Espanha, filho, para que eles vejam até o norte, que é Cartago. Vamos lá. Aqui estão as grandes cidades do Império. Assim, as cidades fortes. Você está vendo Jerusalém? Vai, procura Jerusalém aí. Ande com o mapa, meu filho. Está vendo Jerusalém? Nem o nome tem. Tamanha significância que era Jerusalém. Você está entendendo? Tamanha significância que era Jerusalém. Alguns autores, pode diminuir e botar no tamanho normal, filho. Alguns autores dizem que Roma só conquistou aquela área de Jerusalém indo para o Egito, porque a intenção era só escoar a comida que era produzida no Egito para o resto do mundo. Porque senão eles tinham deixado Jerusalém às mínguas. E toda aquela área para lá, porque era insignificante. Vamos lá. Esse próximo mapa aqui, ó a Judéia, né? Aqui está a Judéia,
E ali está Roma. E creia, insignificante. A Judéia era só um local de passagem, mais nada. Insignificante. Continuando aqui, diminua por gentileza, meu filho. Sendo esta lógica operada por todo o império. Hierarquias locais pré-existentes foram transformadas em hierarquias que serviam a Roma. E o poder dos líderes locais foi subordinado às necessidades do governador imperial. Então, se você parar e pensar, a conservação e a continuidade de Roma resultava em vida limitada aos conquistados. Roma dizia, já conquistamos, ok. Vocês, líderes, têm duas opções, ou morrer e eu botar um novo líder no lugar de vocês, ou continuarem. Quer o quê? A gente quer viver, então tá ótimo. Os impostos a pagar são tanto. Tirem do povo, passa para a gente, e vocês continuam vivos. E aí, o que acontece? Isso aqui é muito interessante. Você tem, então, em toda essa região aqui, toda a região pagando impostos a quem? A Roma. E não tinha simplesmente levante nas regiões, porque Roma mantinha a liderança que lá estava, não mexia com a religião dos outros, não arrebentava com a vida dos outros, desde que os outros pagassem direitinho os impostos. Gente, para e pensa. Aqui está uma foto, agora colorida, para você ver cada uma das províncias. Filho, amplia por gentileza e vá lá na Espanha. Você se lembra que a grande província da Espanha era uma coisa só? Agora, dentro da Espanha, você tem pequenas províncias, tal como a Baética, a Lusitânia e a Terra Cometes. Aí, por gentileza, vá lá onde está Jerusalém, filho. Você se lembra que era a província da Síria que dominava tudo? E que de Damasco vinha todas as ordens. Mas aí você pega a província da Síria e divide em província da Síria, província da Judeia, está vendo ali? E a província da Arábia. E assim você consegue dominar melhor. Por quê? Porque você divide as províncias em subprovíncias, e assim você consegue ter uma menor manutenção de quem está no poder, eles te pagam um imposto e acabou. Só que aqui tem um detalhe, divida, diminua, filho. Aqui é uma capacidade deles muito grande. Você agora entendeu que a província da Judeia é uma subprovíncia da Síria. E aí, olha que interessante isso aqui, Vamos lá? Aqui você tem uma divisão que é fundamental para nossos estudos. Você está vendo em verde e em rosa? Por que algumas províncias, a nativo, estão em verde e outras províncias, a nativa, estão em rosa? Pegue por gentileza, meu filho, e amplie lá em cima, para que eles possam entender algo extremamente simples. Toda atenção agora aqui, gente. As províncias em rosa são províncias senatoriais. E as províncias em verde são províncias imperiais. O que significa isso? Toda atenção agora aqui. Província senatorial significa, são terras que já estão pacificadas e eu, Roma, não me preocupo com nada. E aí quem administra é o Senado. E províncias imperiais são províncias que eu domino. Eu tenho os impostos, mas o povo lá não é tranquilo. Eu tenho que botar o exército
para dominar. Gente, olha o que era a Judeia. Vamos para o mapa, filho? Vai lá para a Judeia, filho. Amplie um pouco mais. Olha o que era a Judeia. A Judeia era uma província imperial. Significa o quê? Que o povo que está aqui é difícil de governar. Significa que tem que ter exército. Significa que tem que ter pancadaria. Significa que a coisa é feia aqui. E que os tributos aqui saem com muita dificuldade. Não é como, por exemplo, no Chipre. No Chipre é uma província senatorial. O Chipre não traz resistência nenhuma. O povo já é até romano. O povo já se adequou completamente a Roma. Completamente a Roma. Irmãos, depois os irmãos leiam em casa os vários grupos que existiam na época de Cristo. Um dos grupos era chamado de Herodiano. E quem eram os herodianos? Os herodianos eram aqueles que estavam do lado de Herodes e, portanto, apoiavam a dominação romana. Outro grupo eram os zelotes. Os zelotes era o grupo que era contra a dominação romana e que andavam armados para matar romanos. Você tinha os publicanos, que além de se adaptarem ao domínio romano, ainda faziam o quê, irmãos? Ainda cobravam o quê? Impostos. Você já imaginou o que era uma oração no grupo de Cristo? Você tinha Simão Zelote, que era desse grupo que queria matar romanos, para trazer a independência. E do outro lado da mesa, obviamente, orando de olho aberto e um olho fechado, Mateus. Por quê? Porque era publicano. E entendeu? Estava do lado de Cristo, mas nunca sabia o que Simão Zelote ia fazer. Já imaginou o grupo de Cristo? Cristo tinha no seu grupo todas as espécies de judeus. E a Judeia era uma região difícil de controle. Tão difícil que quando Herodes morreu, o seu filho teve que sair, ficaram os outros 2 filhos, e Pôncio Pilatos teve que ir para Judeia para controlar, que senão a coisa não tinha jeito. Diminui, filho. Então você tem, vamos lá, vamos ver se você está pegando. Você tem uma região controlada. Você tem uma região pobre. Você tem uma região explorada. Você tem uma região que grande parte do povo estava armado querendo matar romanos porque não concordava com a exploração. E o exército estava lá de forma muito forte. Tinha como florescer o evangelho num local desse, irmãos? Tinha como? Leiam comigo essa parte aqui, se eu não fiz loucuras, né? Agora não, agora dá para ler. Lê comigo. Desde sua época, 2 tipos de províncias devem ser distinguidos. As províncias senatoriais, completamente pacificadas, o administrador era nomeado pelo Senado, e as províncias imperiais, fronteiriças, inquietas, em que o administrador era determinado pelo imperador, onde as guarnições militares tinham que ficar, porque senão Roma não dominava. E olha que interessante, a província da Judeia, posicionada numa região estratégica, era um belíssimo barril de pólvora, com uma combinação religiosa verdadeiramente explosiva de judeus, que eram grupos que não se davam, de romanos, gregos e dezenas de outras nacionalidades. Vejam essa imagem aqui. Olha que interessante. Você sabia que grande parte dos judeus que estavam ligados aos zelotes, amplia a imagem, filho,
eles ficavam de emboscada, como está aqui embaixo. Dá uma olhadinha aqui embaixo. Olha que interessante. Todo mundo com faca. Eles eram chamados zelotes, sicários. Esperando quem? Olha ali em cima. Romanos passarem. Para atacarem. Pilatos nunca andava sozinho. Sempre andava com uma guarda. Isso era a Judeia. Diminua, filho. Essa outra imagem é também muito interessante. Aqui é uma imagem do que se supõe ser Herodes, e ele com a guarda pessoal dele. Pessoal dele. Tá bom? Vamos lá. Herodes, ele estava num barril de pólvora tão terrível, tão terrível, tão terrível, que ele só conseguiu, Herodes o Grande, diminuir o ódio que tinham por ele e aceitá-lo um pouquinho com a construção do grande templo. Amplia a imagem, filho. Foi uma das obras mais suntuosas de todos os tempos. Isso. Olha que lindo, um pouquinho da fachada do grande templo. Pode diminuir. Herodes teve que fazer literalmente isso. E Jerusalém, aqui está uma pequena maquete do que era Jerusalém na época de Cristo, era esse pequeno barril de pólvora, podendo ser incendiada a qualquer momento. Filho, vai lá no templo. O templo, vamos lá, amplia e vai lá no templo. Amplia mais um pouquinho. Isso. Esse foi o templo construído por Herodes. Exatamente aquele ponto de fora ali, ó, é chamada Fortaleza Antonina. Dali ficavam soldados romanos para ver qualquer loucura que viria do templo. Porque do templo, se o sumo sacerdote dissesse, Deus mandou ir na cidade matar romanos, eles saíam do templo feito doido para matar romano. E aí, com a Fortaleza Antonina ali do lado, rapidamente você colocaria soldados romanos em toda a área do templo para controlar e matar quem estivesse lá dentro. Acabou. Diminui agora, filha. Se você parar e pensar, então, não tinha como esses homens terem uma visão correta de Cristo. Por quê? Acompanhe comigo agora. Vamos lá. Isso aqui, silêncio só um pouquinho, irmãos. Isso aqui é de um livro, Mary Beard. É o melhor livro que tem sobre a história de Roma. Quem quiser estudar a história de Roma, Mary Beard, é o melhor livro que tem. E ela diz algo que eu selecionei para os irmãos essa manhã, para que os irmãos pudessem entender como é que os discípulos viam Cristo. A maioria da população devia ser de agricultores. Não as criações fantasiosas dos escritores romanos, mas pequenos proprietários de terra espalhados pelo império. Então, a maioria do povo que estava na Judeia era de agricultores, lutando para cultivar o suficiente para o próprio sustento. Aí eu te pergunto, como é que aquele que está na Judeia, uma terra difícil de produzir a agricultura, está lutando para produzir o que comer, como é que ele vai pagar imposto? Me responda. Vamos juntos. Lutando para cultivar o suficiente para o próprio sustento, às vezes saindo-se melhor, conseguindo um pequeno excedente. Para essas famílias, o domínio romano contava pouco, exceto por implicar um coletor de impostos diferentes. Agora, olha aqui. Irmãos, acompanhem essa leitura. A Galileia era uma sociedade agrária. Os contemporâneos de Jesus viviam do campo, como todos os outros povos do século I, integrados no império. Praticamente toda a população vive trabalhando a terra, exceto quem? As elites,
que estavam no governo, na administração, arrecadação de impostos e vigilância, estavam ali para sustentar Roma. Irmãos, olha que triste. A carga total era provavelmente esmagadora. Para muitas famílias, ia embora em tributos e impostos 1/3 a metade do que produziam. Eu, quando penso hoje que eu pago 27,5% de imposto de renda, mais 14,5% de imposto de renda, e que vai mais de 50% do meu salário em imposto de renda, eu entendo o que esses pobres passavam. Eles produziam para comer, e metade do que eles produziam tinham que dar a Roma. Gente, qual é a consequência disso? Lê comigo, porque parece impossível, mas é verdade. Quando forçada pelas dívidas, a família perdia suas terras. Começava para seus membros a desagregação e degradação, porque sem comida não tem família que sobreviva. Alguns se transformavam em diarista, eram aqueles que iam para a praça e contratavam um serviço. Alguns, porque a maioria, o que acontecia? E iniciava uma vida penosa em busca de trabalho em propriedades alheias. Havia os que se vendiam como escravos, porque é melhor ser escravo e estar comendo e apanhar do patrão todo dia do que viver como eu estou vivendo. Alguns viviam da mendicância, algumas mulheres da prostituição, e não faltava quem se unisse a grupos de bandidos ou salteadores em alguma região inóspita do país. Conseguiu entender agora metade das parábolas de Cristo? Conseguiu entender agora porque Jesus falava o que falava? Era a situação social daquele povo. Era exploração e pobreza absoluta. E se você parar e pensar, qual é a necessidade dessa sociedade? Me responda, liberdade? Ou segurança? O que eles precisavam? Educação? Trabalho? Distribuição de renda? Moradia? Qual a maior necessidade deles? O que eles suspiravam? Eles suspiravam por isso aqui, ó. Pelo Messias, que viria para levar Israel de novo aonde? A sua posição grandiosa de povo. Foi por isso, irmãos, que quando Jesus veio, e ele entrou em Jerusalém, aqui nessa figura, dá para ver exatamente isso, todo o povo louco aclamava hosanas, bendito que vem em nome do Senhor, porque eles acreditavam que Jesus ia arrebentar Pilatos, ia recuperar Jerusalém, ia sentar no trono, ia fazer justiça, e eles iam deixar de serem escravos. Só que houve um problema muito sério. Em menos de uma semana, Jesus estava crucificado, e todos os discípulos, depois que ouviram Pedro, olha, deu tudo errado, o que a gente estava esperando não é o que está tudo errado, absolutamente tudo errado, talvez ele não seja o Messias, vou voltar a pescar, vou voltar a viver minha vida antiga. Todo mundo desiludido, porque queria Jesus militar, e destruindo tudo. Esses homens até esse momento não tinham entendido ainda o que Jesus tinha vindo fazer. E quando ele ressuscita, o que acontece? Pensa comigo. Quando ele ressuscita, que chama os discípulos, a Bíblia diz que eles tiveram dificuldades de entender a ressurreição. A gente tem esse quadro muito bonito, onde Tomé toca em Cristo, mas a Bíblia diz que todos eles duvidaram. Mateus diz alguns, Lucas diz, todos duvidaram.
E o que é interessante, pode retirar a imagem, filho, e voltar para mim. O que é interessante é que, se você parar e pensar, depois que ele ressuscita, ele fica quantos dias com os discípulos? Você se lembra? 40 dias. Ele chama os discípulos, não acreditam, encontra os discípulos estavam pescando, ele providencia um café da manhã maravilhoso, 40 dias fica com eles, e durante esses 40 dias, o Senhor Jesus simplesmente ficou com eles, explicando todas as coisas do Evangelho. Eles ficaram 40 dias sendo ministrados pelo Cristo ressurreto. E aí eles entenderam que a maior necessidade que Israel tinha na época não era de liberdade política, nem econômica, era de liberdade espiritual. O maior problema que Israel tinha não era o domínio romano e a fome e os impostos e os publicanos. E a pobreza, a prostituição, a maldade, a lascívia. Não. O maior problema que Israel tinha se chamava pecado. E aí eles entenderam que ele veio para morrer pelos nossos o quê? Pecados. E quando você pega um texto como esse que lemos no início, e eles saíram anunciando, cheios de vida, um Jesus que morreu e ressuscitou, e que está à destra do Pai, e agora perdoando pecados. Aí agora sim, você pode compreender o que está nessa revista, e a importância dela. Por quê? Porque hoje metade de nós acredita que o maior problema da nossa pátria é o governo. A outra metade diz, não, temos finalmente um governo justo. Metade do Brasil apoia o atual governo, a outra metade não apoia. Metade de nós acredita que é na educação que tudo vai mudar. Metade de nós acredita pia e totalmente que o maior problema do Brasil é o fato da nossa nação ter o número de analfabetos que tem. Grande parte de nós, aqui dentro da igreja, acredita que o problema do Brasil é a distribuição de renda. Grande parte de nós acredita que o problema do Brasil é a infiltração dos grupos absolutamente malignos no meio de toda a sociedade, como um grupo de presidiários que do presídio comandam a sociedade do Rio de Janeiro toda. Irmãos, o diabo cegou a igreja de tal forma, de tal maneira, de uma dimensão tão grande, que a igreja se esqueceu que o maior problema do mundo se chama pecado. E que a única solução do mundo se chama Evangelho. Vamos lá, pergunte para mim. Se algum daqueles homens, ao ver Jesus morto, não ficou absolutamente revoltado, e só entenderam todas as coisas depois que 40 dias Jesus abriu para eles tudo e disse, o problema da Palestina não são armas para vocês se levantarem. O problema da Palestina não é o templo, ele vai cair. O problema da Palestina não é absolutamente nada. O problema do ser humano é o pecado.
quer modificar um país inteiro, pregue o Evangelho. O Evangelho do Senhor Jesus é a única coisa que muda o mundo. Onde o Evangelho foi pregado e foi acolhido e foi vivido, economia mudou, política mudou, sociedade mudou, índice de violência caiu por completo. Eu, quando tenho a possibilidade de ir ao velho continente, ali e ver o quanto eles ainda, até hoje, desfrutam do benefício da reforma protestante, e hoje eles dizem que são países pós-cristãos. Eles ainda hoje desfrutam dos efeitos da reforma protestante. Eu vejo o quanto o Evangelho pode produzir vida para gerações, inclusive gerações futuras, que até se afastaram do Evangelho. Irmãos, o que meu vizinho precisa é do Evangelho. O que minha rua precisa é do Evangelho. O que minha casa precisa é do Evangelho. O que minha cidade precisa é do Evangelho. O que simplesmente o meu país precisa é do Evangelho. E agora sim, eu quero que você pegue a revista. Eu quero ler com você a introdução. Eu quero ler com você a introdução. Filho, solte o último slide, por gentileza. A introdução eu retirei desse livro aqui, irmãos, que eu recomendo, quem puder comprar, compre. Evangelização na Igreja Primitiva. Michael Green, da editora Vida Nova. Um livro fantástico, pode retirar. Irmãos, raciocinem comigo. Leiam comigo, por gentileza, a introdução. Está na página 4, e ela diz assim: um pequeno grupo de 11 homens, foram eles a quem Jesus entregou a executar a sua obra de levar o Evangelho a todo mundo. Eu paro e penso, o que Jesus tinha na cabeça quando fez isso? E já já você terá os motivos do meu pensamento. Olha que interessante. Eles não eram pessoas importantes, nem bem instruídas, e também não tinham pessoas influentes lhes apoiando. Ao contrário, eram perseguidos. Não eram ninguém em seu país, nenhum dos 12, o qual, de qualquer forma, não passava de uma província de segunda classe. Ou seja, a Judéia ainda era uma província de segunda classe, na extremidade oriental do mapa romano. Se tivesse parado para avaliar as possibilidades de sucesso de sua missão, mesmo tendo a convicção de que Jesus estava vivo e de que seu Espírito os acompanhava, para equipá-los para a sua tarefa, eles teriam desanimado. Tão grandes eram as condições adversas. Como conseguiram? E ainda assim, eles conseguiram. Amado aluno, já pensou nesses fatos? O mundo alcança nível de impiedade e pecado que Deus envia seu Filho. Ou seja, sempre que o mundo alcançava o máximo de impiedade, Deus tinha que trazer um livramento para trazer um novo início. Foi assim com a arca, foi assim com Moisés, foi assim com Cristo. Agora, o que deu na cabeça de Deus? Por que não botou Cristo em Roma? E de lá já não salvava o mundo inteiro? Porque tinha que ser numa província de segunda classe, com um povo desqualificado. Porque dos 11, só um era da Judeia. O restante era tudo da Galileia. E o que era da Judeia ainda traiu o Cristo. B. Após a obra consumada,
Cristo envia os 11, que Judas estava morto, para que o evangelho chegue a todo mundo. Cristo acredita em quem, depois de ter vivido com ele 3 anos, disse: eu não quero mais nada, vou voltar a pescar. Cristo fica 40 dias com esses homens, e o que ele fala para esses homens é tão significativo, que esses homens, no meio de uma sociedade absolutamente dominada, absolutamente empobrecida, absolutamente ridicularizada, absolutamente sofrida, esses homens saem dizendo: tem esperança para todo mundo. Qual é a esperança? Roma vai morrer? Não, é que Jesus o Galileu ressuscitou. Olha a esperança que esses homens pregam. E a mensagem que eles diziam é: arrependam-se. Evangelho. C. Nenhum dos 11 que Judas está morto eram influentes. Nenhum dos 11 era um Paulo da vida. Ao contrário, vinham de uma região jogada às traças, vinham de uma região largada, vinham de uma região absolutamente empobrecida. Pedro, Tiago, João, quando terminavam de pescar, já tinha o cobrador de impostos na praia para cobrar um imposto. E seus recursos eram escassos. Era um povo que não tinha dinheiro para andar por todo o Império Romano para poder difundir o Evangelho. Vinham de uma região com pouca influência geopolítica. O que era a Judéia? Judéia é um local onde a gente passa para ir para o Egito, para pegar comida e trazer para o resto do mundo. Mas nada. A gente dá uma paradinha lá, porque tem um indivíduo chamado Herodes, e que fez grandes monumentos em homenagem a Roma. Fora isso, aquilo é um barril de pólvora. As dificuldades eram imensas. Oposição interna, oposição externa, como veremos na próxima lição. A pergunta é, irmãos, como é que eles conseguiram alcançar o mundo todo na sua época? Vamos lá. Como é que eles conseguiram? Lê comigo. A única resposta possível é: Cristo se tornou o centro da vida destes homens. E o evangelismo, o maior projeto de suas existências. Foram alcançados pelo evangelho, e o evangelismo foi a consequência. Ser alcançado pelo que Cristo fez leva-nos a viver uma vida de divulgação do seu grande amor. Eis o evangelismo. Você sabe por que eu e você ainda não evangelizamos como temos que evangelizar? Por 2 razões. Primeiro, lá no fundo a gente não sabe o que é pecado. A gente não sabe o que é pecado. A gente não sabe o poder destruidor do pecado. Tem irmãos que me mandaram um zap dizendo: pastor, pelo amor de Deus, tem misericórdia da gente. A gente, quando escuta o Senhor falar sobre lamentações, a gente vai ficando sem ar, vai ficando agoniado, vai ficando desesperado, porque o que aconteceu com Jerusalém, irmãos,
Lamentações é um dia depois da ira de Deus ser derramada. E não é metade da ira que está aguardando no Apocalipse para ser derramada. Meu Deus, pastor, o que aconteceu com aquela sociedade não é metade do que vem no Apocalipse. O pecado é o maior dos males. E o diabo está conseguindo convencer, não é mais o mundo não, é a igreja, de que o pecado é um nada. O diabo está fazendo muita gente sonhar de que simplesmente o lago de fogo e enxofre é um nada, e o inferno é um nada, que Deus é tão amoroso, tão amoroso, tão amoroso, que no final dos tempos vai salvar todo mundo. E que na verdade, viver no inferno não é tão ruim. Irmãos, só quem sabe o que é o pecado, sabe verdadeiramente o que é o Evangelho. Só quem sabe o que é o pecado, sabe a seriedade do Evangelho. Há um livro muito bem escrito por um puritano. Puritano eram os pastores na Inglaterra em 1600 e pouquinho, quando o rei Henrique VIII não quis estabelecer a reforma protestante direito na Inglaterra, e aí eles tiveram que sair da Inglaterra, que eram perseguidos, e formar o que a gente chama de Estados Unidos. E há um livro de um puritano muito bom, chamado O Pecado, o Maior dos Males. Eu depois trago para os irmãos direitinho. O grande mal, pecado, o maior de todos os males. Pecado maior de todos os males. Quando você e eu soubermos o que é o pecado, e para onde nós estávamos indo, aí a gente entende o remédio trazido por Deus, que foi Cristo. E aí, compreendendo o que é o Evangelho, a gente é tomado pelo que foi tomado no coração desses homens. E deseja, irmãos, que todo aquele que está do lado da gente conheça Cristo. Conheça Cristo. É interessante uma figura que se tem, de que quem é o evangelista? O evangelista é aquele que, tendo fome, sabe onde achar pão. E vendo o outro que está padecendo de fome e não sabe onde achar pão, ele leva até onde tem pão. Irmãos, você sabe o que é o Evangelho? Você sabe o que é o pecado? Então eu te convido a ler a página 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11. Eu te convido a, durante toda essa semana, ler estas páginas, uma vez por dia. Lição de casa. Uma vez por dia. Leia amanhã, segunda-feira. Leia na terça. Leia na quarta. Leia na quinta. Leia na sexta. Leia no sábado. E domingo, quando nós nos encontrarmos, ao abrirmos a palavra do Senhor, o Senhor vai falar ao nosso coração de forma fantástica. Nos 40 dias que aqueles homens ficaram com Cristo, eles entenderam a profundidade do pecado.
Eles entenderam a morte de Cristo na cruz. Entenderam o que foi aquilo. E, gente, quando a gente entende o que Cristo fez por nós, Cristo se torna o ser mais importante da vida da gente. Não tem pai, não tem mãe, não tem irmão, não tem filho, não tem ninguém que se compare a Cristo. Cristo se torna único, Cristo se torna tudo na vida da gente. E quando se torna o centro da nossa vida, evangelismo é a consequência. Pastor, está querendo dizer que se eu não evangelizo é porque Cristo não é o centro da minha vida? Não, não estou dizendo isso. Eu estou afirmando isso. Eu estou afirmando isso. Por isso que o Senhor diz que quem se envergonhar dele não está no céu. Simples. Simples. Eu sei que é duro ouvir isso. Mas desperta a gente. Sabe por quê? Porque nós somos chamados a repensar a vida e colocar esta manhã Cristo no devido lugar, como centro da nossa vida. Essa manhã o Senhor nos chama para entender e pensar e refletir onde é que a gente ia parar sem Cristo. Qual o nosso destino sem Cristo? E o Senhor simplesmente nos faz compreender algo extremamente simples. Meu amigo, você que está pensando que o país vai mudar em razão da educação. Sim, a educação é fundamental, é essencial. Em razão do trabalho é essencial. Uma política honesta é essencial. Nós temos que lutar por tudo isso. Nós temos que orar por tudo isso. Mas o que muda o mundo é o Evangelho. É o Evangelho. E o privilégio de pregar o Evangelho foi dado a mim e a você. E só se prega o Evangelho quando se ama Cristo. Quando Cristo se torna o centro da nossa vida, o centro das nossas atenções. Quando a gente entende tudo aquilo que Ele fez literalmente por nós. A vida é simples, irmãos, porque a gente simplesmente olha para o vizinho que está morrendo. Está lá, está com hanseníase e não tem cura. Está com AIDS, não tem cura. Está com a dengue, no estado terminal não tem cura. Porque a gente tem a capacidade de olhar para o vizinho que está com a doença e está morrendo, e não tem cura, e não tem a capacidade de falar do Senhor. Se a maior doença da vida dele é o pecado. Me diga em sã consciência, como é que a gente passa o dia a dia, e a gente literalmente não fala do Senhor? Você não precisa pregar o Evangelho. Você não precisa ser expert em apologética. Não. Deus nos chamou, quando Ele vai aos céus, Atos 1:8, Ele diz, você tem que ser somente minha testemunha. Fala o que eu fiz na tua vida. Fala o que eu fiz na vida do teu filho. Fala o que eu fiz na vida da tua filha. Faz o que eu fiz dentro da tua casa, dentro de um amigo. Você só tem que dizer o que ele fez. E tem que literalmente encaminhar essa pessoa a ele. O resto, quem faz é ele. É ele.
E eu não quero que ninguém deixe de trabalhar para ir pregar o Evangelho. Ninguém vai deixar o NB para ir pregar o Evangelho. Ninguém vai deixar de estudar para ir pregar o Evangelho. Ninguém vai deixar de pagar as contas para ir pregar o Evangelho. O chamado para esses 11 homens foi diferente. É para você viver sua vida. Nós somos sal da terra, luz do mundo. O Senhor não nos quis tirar do mundo. Mas o Senhor conta conosco a todo momento para dar testemunho dEle. Dele. E daí nossa nova revista. Pastor, mas eu me sinto incapaz. Diz qual dos 11 era capaz. Pastor, mas eu me sinto tão pequeno. Quem dos 11 era grande? Pastor, eu moro numa localidade que é um nada. É o fim do mundo. O que era a Judeia? O que era a Judeia? Pastor, não tem habilidade nenhuma. Qual dos 11 tinha? O único que tinha uma certa habilidade para conversar com os outros e influenciá-los, vendeu Cristo por 30 moedas. Pastor, tem alguma desculpa que eu possa dar? Olhando para a aula de hoje, nenhuma desculpa. Quando Cristo for o centro da sua vida, evangelismo será a consequência. Mas enquanto outras coisas ocuparem o meu coração e o teu coração, falar de Cristo é uma opção remota. Ele é tudo para mim. Cristo é tudo para mim. Ele é o tesouro que eu tenho guardado em meu peito. Ele é tudo para mim. Ele é o tesouro que tenho guardado em meu peito. Ele é tudo para mim. Ele é tudo para mim. Ele é tudo para mim. Ele é o tesouro que tenho guardado em meu peito. Ele é tudo para mim. Ele é o tesouro que tenho guardado em meu peito. Ele é tudo para mim. Bem, se é verdade o que cantamos, então fale dele para alguém. Amém? Senhor, muito obrigado por esse momento tão bom que estivemos em tua casa, começando toda esta nova revista. Deus eterno, muito obrigado porque tu és Senhor sobre toda a carne e nós sabemos, Senhor, o quanto tu és maravilhoso. Tu fizestes o que ninguém poderia fazer, tu realizastes o que ninguém poderia realizar. Tu, Senhor, és Deus sobre toda a carne. Senhor, muito obrigado pelo emprego, muito obrigado pelo trabalho, muito obrigado pela saúde, muito obrigado pela tua paz, muito obrigado pela tua vida. Deus eterno, muito obrigado pela tua palavra essa manhã. Senhor, o que nós estamos fazendo da nossa vida? Será que estamos tão felizes com tudo que tu és e destes a nós, a ponto de simplesmente desprezar a única coisa que temos que fazer para ti, que é anunciar a tua pessoa aos outros, sem preocupação nenhuma, Deus,
de provar nada, porque quem faz é o teu Espírito o convencimento. Tem misericórdia de mim, Senhor. Tem misericórdia da minha vida. Senhor, ajuda-me a ajudar minha esposa a ser algo maravilhoso na tua presença. Ajuda-me, Senhor, a ajudar meus filhos a ser algo maravilhoso na tua presença. Ajuda-me a não atrapalhar, Senhor. Ajuda-me a ser marido de tal forma que minha esposa possa evangelizar diretamente ou indiretamente. Meus filhos possam evangelizar diretamente ou indiretamente. Senhor, onde é que nós estamos com a cabeça quando olhamos para filhos e esposa e falamos: você não vai mais desempenhar nada na igreja, o que você estava fazendo você não vai fazer, se aqui tudo acontece para que possamos alcançar almas. Senhor, onde é que está meu coração? Que loucura está invadindo a minha mente? Como é que eu impeço minha família de estar na tua casa, de estar na tua presença? Se aqui, Senhor, nós temos condições de ouvir a tua voz e mudar o nosso coração. Deus eterno, ajuda cada esposa a não impedir que seu marido trabalhe para ti. Cada esposa a incentivar filhos a estarem na tua casa. Ah, Deus, que coisa incompreensível. A gente é tomado por sentimentos de mágoa e de ódio, porque um irmão fez isso, porque a coisa não está acontecendo do meu jeito, e a gente quer impedir, Deus, os nossos de estarem na tua presença. Deus, que coração maligno é o meu, que coração pervertido é o do meu irmão, Senhor. Tem misericórdia de nós. Senhor, a verdade é simples e direta. Ainda não estamos anunciando e pregando a tua palavra. É porque literalmente tu não és o centro da nossa vida. Literalmente, os teus desejos são nada para nós. Literalmente, o que tu queres é nada para nós. Daí não ter a coragem de abrir a boca, de dizer que tu és o Senhor, de só estar voltado para os nossos interesses, de não falar de ti para ninguém, de não testemunhar dos teus feitos para ninguém. Senhor, muda o nosso coração. Muda a nossa vida. E faz-nos viver para a tua glória. Para a tua glória. Ajuda-nos, Senhor, a te ter como centro da nossa vida. E te amar acima de todas as coisas. E fazer a única coisa que tu pedistes. Ensinar, fazer discípulos. Obrigado, Senhor, por aqueles 11 homens. Eles estavam no fim do mundo, com nenhuma possibilidade de nada. Com capacidade nenhuma, e eles mudaram o destino. Em razão deles é que hoje nós conhecemos a ti. Faz-nos estar à altura deles, Deus, e pregar o teu evangelho a toda criatura. É o que nós te pedimos. Amém e amém. Vamos adorar o Senhor, irmãos. Bendizer o Senhor. É sério, irmãos. Às vezes o nosso coração é tão ruim que a gente não quer mais fazer nada para o Senhor, porque é bem chatinho, as coisas só são maravilhosas quando a gente está fazendo e do jeito que a gente quer. E aí a gente pega a esposa, pega filho, a mulher pega o marido, pega filho e diz: não, você também não vai fazer, não, que nada vai acontecer. Gente, que Deus tenha misericórdia da gente. Que Deus tenha misericórdia da gente. Para a gente não mandar a família da gente para o inferno. Está revoltadinho, está revoltadinha? Ora para o Senhor mudar teu coração. Será que está todo
todo mundo errado e só você está certo. Hein, minha irmã? Hein, meu jovem? Hein, meu irmão? Está todo mundo errado, só você está certo. Aí impede uma família inteira de estar na presença do Senhor e fazer o que ama. Que o Senhor tenha misericórdia de nós.